Salve, salve, fã do Remo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Leão de Periçá. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Clube do Remo, que já está em Cametá para enfrentar o próprio Cametá, válido pelas semifinais do Campeonato Paraense de 2023. Vem com a gente depois da vinheta. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, um recadinho rápido da Bet Nacional, que é a parceira do canal e também a patrocinadora oficial do Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar e fazer a sua profecia. Então não perde tempo, escaneie o QR Code que está aqui na tela ou então utilize o nosso código Leão de Periçá sem o cedilha. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, depois desse recadinho aí da Bet Nacional, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Clube do Remo, que vai enfrentar o Cametá na sexta-feira, né? No caso, no que diz respeito ao Campeonato Paraense, tá? Vale pelas semifinais. E eu quis fazer esse vídeo aqui com vocês porque eu quero comentar um pouquinho sobre essa preparação que o Remo vai fazer, né? No caso, vai fazer um jogo importantíssimo, mas querendo ou não, é uma preparação para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, né? E aí eu quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre esse sentimento aí desse jogo. Bom, falando desse jogo, o Remo já está em Cametá, né? Embarcou logo depois do almoço, certo? Do dia 20, né? Da quinta-feira do dia 20, embarcou logo depois do almoço. E aí vocês, inclusive, estão vendo algumas fotos aí na tela para vocês, da delegação embarcando rumo a Cametá, né? E eu quis fazer esse vídeo porque eu queria comentar um pouquinho sobre o estado do gramado do Parque do Bacurau, né? E toda a politicagem que está envolvida, toda a logística que, enfim, tá sendo um pouco complicado em relação a isso, né? Porque muitas decisões políticas, meramente políticas, estão sendo tomadas, né? E isso, sinceramente, é lamentável para o campeonato, porque o estado do gramado do Parque do Bacurau praticamente um futebol é impossível de praticar um futebol ali, né? Apesar que o prefeito de Cametá, né, o Vitor Cassiano é o nome dele, fez alguns vídeos aí mostrando já o gramado do Parque do Bacurau, que fez uma pequena reforma aí recentemente, e nesse tempo que o Cametá ficou sem jogar e tudo mais. Só que, cara, aí eu vou colocar até inclusive para vocês aí algumas imagens de como estava o Parque do Bacurau pelo confronto entre Cametá e São Francisco, aliás, Cametá e São Francisco, vale pelas quartas de finais do Campeonato Paraense, em que estava simplesmente, com todo respeito a todos os cametaenses, né? E todos os torcedores do Cametá, que, cara, tava parecendo um chiqueiro, né? E não por realmente, né, usar aquele termo chiqueiro referente ao estádio de um adversário, mas é porque realmente parecia um chiqueiro que estava um lamaçal absurdo, gente. Cara, pô, acho que vocês ainda estão aí vendo as imagens. Assim, gente, é inconcebível que um estádio desse seja liberado para umas quartas de finais de um campeonato estadual, seja ele qualquer que seja, né? Porque sempre tem aquela história, aquele mantra de tanto reclamarem. Ah, porque o campeonato é mal valorizado. Ah, porque o futebol é mal praticado. Ah, porque isso, porque... Cara, como é que se pratica um futebol num gramado daquele? Aliás, num terreno daquele, porque aquelas imagens pareciam mais um terreno do que um estádio de futebol. Aliás, que dirá um gramado de futebol, né? Um gramado de futebol, que dirá um estádio, né? De qualquer lugar que seja. É lamentável, gente, lamentável. E aí ainda veio o prefeito Vitor Cassiano aí, o prefeito de Cametá, falando que estava tudo lindo, está tudo maravilhoso, realmente, depois da reforma e tudo mais. E aí ele ainda teve a audácia, né, de comentar que fez uma reforma nas iluminações de refletores e tudo mais. E, cara, ele conseguiu. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ele conseguiu a proeza de falar, né, de tecer o comentário de que, valorizando que o Cametá conseguiu em tantos dias, em tanto tempo, resolver o problema de iluminação, disso, de não sei daquilo. E citou o Clube do Remo que... Ai, cara.
que ficou um tempo sem conseguir, tava com muita dificuldade de conseguir essa iluminação e tudo mais. E aí, cara, por que eu falo audácia, gente? Só para que vocês entendam. Ele é prefeito de Cametá. O estádio não é do Cametá, mas é um estádio da prefeitura de Cametá, é da cidade, do município de Cametá. A reforma que ele fez não foi em prol unicamente, não foi como um presidente de um clube, não, vamos reformar o nosso estádio, o estádio da nossa cidade. Não. Ele usou dinheiro público. Usou dinheiro público para reformar o estádio. Então, não é como um merecimento do clube ele colocar que a reforma foi feita e tudo mais. Não, o clube não só teve a ganhar com isso, com uma atitude da prefeitura. Mas que ele não deveria, entre aspas, ressaltar como o clube tivesse feito. Porque foi o que pareceu. Porque não foi. Ele devia... Não, então, o que o certo seria ele falar, não, olha, foi uma atitude da prefeitura, a prefeitura está aqui em prol do clube também, do clube da cidade, em prol da população, e de não sei mais o que, não. Aí vem ter cara, não sei, cara, chega me causa indignação, cara. E sendo bem sincero, me causa um pouco de vergonha alheia. Mas sendo bem sincero, com todo respeito, não tinha muito o que esperar, né? Ele fez uma reforma, ele fez um primeiro vídeo falando de uma reforma, o gramado tava... E, visualmente falando no vídeo, tava realmente ok, tava parecia um gramado ok, um bom gramado, um gramado nada, também um tapete, nada, um bom gramado. Só que depois eu vi algumas imagens, eu não tenho essas imagens porque eu não lembro onde eu vi, tá? Que já eram pós-reforma. E realmente, um gramado que parecia não ter mais toda aquela lama, né? Isso foi muito causado pelas chuvas que estavam, né? Que, enfim, caíram lá em Cametá e prejudicaram bastante o gramado. E por isso o gramado das quartas de finais, né? Entre Cametá e São Francisco estavam daquela maneira. Só que, desculpa, ainda é injustificável. Pô, beleza, choveu lá. Pô, não podia ter jogo ali. Quer dizer, choveu não. Choveu da forma que choveu lá e causou o dano da forma que causou. Não deveria ter jogo lá, gente. Manda para qualquer outro lugar o jogo. Qualquer outra cidade vizinha, município vizinho. Tá entendendo? Porque, pô, tu imagina, pô, sei lá, para alguém responsável, assim, algo de, sei lá, da CBF, sei lá. Também não que a CBF seja parâmetro, referência para algo bem gerido, de boa gestão, mas, pô, mano, alguém que vai olhar aquele jogo, aquilo é chacota, pô. Aquilo é motivo de chacota, pô. Cametá está classificado para a Série D. E aí, pô, um adversário chega lá, olha, pô, assistir os últimos jogos do Cametá. Cara, vai ver aquele bagulho ali, vai ficar maluco, pô. Pô, nem pelo cacete que eu vou meter meus jogadores ali. Que é a atitude que o presidente Fábio Mendes teve. Choveu. Beleza. Pô, ficou aquele lamaçal todo. Não tem condição de jogo. Muda o jogo de lugar. Beleza, se tivesse sido tempo, até pro jogo das quartas de finais de São Francisco e Cametá, terem trabalhado, refeito e tudo mais, para deixar o gramado minimamente plausível, pô, tudo bem, mas não foi o caso. E aí, a partir disso, essas imagens começaram a girar, né? As imagens da própria TV Cultura e tudo mais. E aí foi causando indignação, óbvio, por parte do presidente Fábio Mendes, e se posicionou muito bem. E detalhe, tá? Detalhe. Não pode haver jogo se o gramado está minimamente, se o gramado não estiver minimamente plausível para a prática desse esporte bretão chamado futebol. Não pode ter jogo lá, cara. Se o gramado estiver minimamente ok, é óbvio que vai ter jogo. Mas isso é porque, cara, o que a gente está fazendo é chover no molhado, gente.
Ou, aliás, do que deveria ser. Tá entendendo? Porque o Remo, o Cametá, realmente deveria. Aliás, o prefeito de Cametá, Vitor Cassiano, deveria falar: pô, realmente, gente, pô, não tava legal o gramado. Pô, a gente reformou. Tá entendendo? Aí vem com. Ai, venha quem vier. O Cametá é isso, o Cametá é aquilo. Por aí, gente. Pô, só tá exigindo o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. A arquibancada pode estar caindo, o que não deveria, mas poderia estar caindo. O que importa é ali a hora do jogo, ali do vamos ver. Aí cai uma chuva, vira um lamaçal, e aí? E aí? Se cai uma chuva na hora do jogo, esquece, filho. O gramado volta tranquilamente a ficar daquela forma. Mas eu afirmo para vocês com tranquilidade. Com tranquilidade. Tranquilidade. Então, assim, é lamentável assim, esse tipo de postura por parte do Cametá. Eu entendo, tem toda aquela parada de querer intimidar, intimidação, né? Indiretamente falando, não querer se mostrar abaixo, né? Não querer dar o braço a torcer. Entendo, tá, vai, faz parte do futebol, faz parte da politicagem, do coisa, mas sabe? As obras sendo feitas pela Secretaria de Obras e Secretaria do Meio Ambiente do Estado, sabe? Com dinheiro público. Não, não que não possa, tá entendendo? Não que não possa, mas se vangloriar, não sei, me pega. Deixa aí, inclusive, a tua conclusão sobre isso nos comentários, né? Porque o meu ponto de vista é esse que eu tô mostrando aqui para vocês, né? E ainda tem um detalhe. A federação em um momento, falou: olha, se o gramado não estiver plausível para jogo, não haverá. Não houve um. Nem só isso, né? Não houve nenhum pronunciamento da federação em relação ao estado daquele gramado. Pelo menos não que tenha vindo a público. Em nenhum momento a federação se opôs a esse tipo de situação. Mas ano passado. Não, aliás, perdão, esse ano. Foi esse ano, se não me engano, me faltou agora. O, o Paysandu não foi jogar em Bragança, porque o estádio do Bragantino, que o Bragantino joga, não estava realmente apropriado para jogo. E sabe o que aconteceu? Eles não foram. Sabe onde foi o jogo? Lá na Curuzu. O jogo foi na Curuzu, gente. A federação é isso aí. E tá ok a postura do Gloob Gloob, né? E tá ok, né? Ninguém fala nada, ninguém reclama, ninguém se movimenta. Tem que abrir o olho para essa federação. E não são só os clubes. O torcedor também tem que abrir o olho para isso. Porque se deixar, vão fazer o que bem entendem, vão agir da maneira que acham que é minimamente apropriado. E vai dar no que vai dar. Vamos ser prejudicados? Óbvio que eles não vão fazer de maneira nada descarada, né? Mas a gente sabe como é que é essa politicagem, principalmente de uma federação paraense que é fraca há anos, é uma vergonha há anos, anos e muitos anos. Muitos anos, não é pouco não, são muitos anos. Que é fraca, a instituição é fraca. Não vem um presidente para chegar e falar: olha, vamos mudar essa parada toda. Até quando eu tinha um fagulho de esperança, que era com a presidente da Tuna, vai me faltar o nome dela agora, que eu achei que as coisas iriam andar minimamente, ela passou mais de um mês sem realizar as eleições da federação. E ela como presidenta interina.
É claro que com o Globo do Globo não ia melhorar, né? É claro que não ia melhorar. É claro que não ia. Bom, e o Clube do Remo vai para Cametá, né? Vai jogar contra o Cametá. Dependendo do estado do gramado, eu realmente. Eu acho que não se deve correr risco. É porque, realmente, como até afirmou o próprio Marcelo Cabo, é um cobertor, é uma situação de cobertor curto, né? Tu embrulha a cabeça e desembrulha o pé, né? Então, tem a situação. Ou ele dá ritmo de jogo para os jogadores titulares e corre o risco de causar algum tipo de lesão por causa do estado do gramado, ou poupa esses jogadores para jogar quarta-feira contra o Corinthians e tira, não é tira, né? É tira entre aspas, mas evita que eles continuem jogando e mantenham o ritmo de jogo. E aí, aí pensa o quê? Joga, dá tempo, vai com time misto e vai substituindo peça por peça, vai trocando ali jogadores mais e menos importantes. A gente sabe, existe esse discurso que não existem jogadores mais ou menos importantes, ou mais ou menos melhores, né? Tem muitas aspas no português bem maldito. Mas é um impasse que sabe, que eu sinceramente não queria estar na pele do Marcelo Cabo. Sinceramente não queria estar na pele do Marcelo Cabo. Eu acho que o contexto de jogadores mais frágeis, que a gente sabe que tem, exemplo do Leonan, exemplo do Muriqui, são jogadores que já se mostraram ser um pouco mais frágeis, já se lesionaram durante a temporada, existem jogadores que estão desgastados também. Eu acho que e ainda tem esse risco, porque, por exemplo, se tu poupa o Muriqui não jogou os dois jogos das quartas de finais. Tu jogou contra o Corinthians, sabe? Então, vai ficar mais de uma semana sem jogar, vai ficar exatamente 2 semanas sem jogar. Não joga contra o Cametá e vai jogar só contra o Corinthians de novo. É, é complicado, é muito complicado, tá? Bom, pessoal, e aí? Deixa tua opinião aí nos comentários e não se esquece de dar o like e se inscrever no canal também, tá bom? Compartilha também esse vídeo para a maior quantidade de remistas que você conhecer. Por favor, e ajuda a gente nesse projeto, beleza? Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus e bora, Leão!